A diretoria do Real Madrid fez algumas avaliações e decidiu desistir da contratação de Mbappé. A chegada do jogador desbalancearia a folha salarial do clube, tendo em vista sua exigência milionária. Além disso, existe um temor do francês rachar o elenco do clube. Outra questão também seria o foco do Real Madrid se voltando para Haaland. A chegada de Mbappé impediria a contratação do norueguês. Além disso, o atacante gosta de atuar pela faixa de campo em que Vinícius Júnior vem se destacando. É bem verdade se naquele momento que ele estava sendo cogitado para ir pro Real, mais ou menos naquele período em 2021. Se ele aceitasse a proposta, talvez hoje a realidade seria oposta, pois tanto Mbappé não seria tão caro, na verdade poderia até ser, mas seria do Real Madrid, como também as situações mudariam pelo fato do Real na época ter uma condição financeira mais adequada, e ainda assim o jogador não ser tão valorado como é hoje em dia. Mbappé talvez perdeu a maior oportunidade da sua carreira de jogar no clube que antes era supostamente seu sonho, mas que na real, se fosse realmente seu sonho com prioridade, ele não teria recusado tudo pelas cifras milionárias do Paris. E o Liverpool, como eu já tinha falado em outras vezes, é a equipe que mais ganha o favoritismo em tentar contratar Kylian Mbappé. Com o aval da mãe e de outras situações, Mbappé no Liverpool ainda está longe de ser uma realidade, mas o jogador ganha cada vez mais força como seu nome mais cotado na equipe dos Reds. Resta saber como é que ele se encaixaria no time atual e principalmente, conhecida a filosofia da diretoria do Liverpool, que não gosta de gastar valores absurdos com jogadores, como seria feito esse investimento e essa contratação. Manchester City bate recorde na Premier League com arrecadação bilionária. Veja números. O dinheiro não ganha jogo, mas com certeza é um diferencial no futebol. Nesta quinta-feira, 16, o Manchester City divulgou um balanço geral que expõe o sucesso por trás da conquista da tríplice coroa. De acordo com um estudo interno do clube, a folha salarial da equipe é de 2,5 bilhões de reais, mas o faturamento faz valer a pena. Ao todo, os Sky Blues faturaram 712 milhões de libras, cerca de 4,3 bilhões de reais, um recorde entre os times da Premier League com a campanha na temporada 22-23. O valor é um recorde. Pela primeira vez na história da Premier League, uma equipe ultrapassa a marca de 700 milhões de libras em receitas. O dono do recorde de faturamento era o rival Manchester United, que em balanço financeiro divulgado nas últimas semanas lucrou 648,4 milhões de libras, o equivalente a 3,9 bilhões. A folha salarial salgada também é um recorde na história da competição e da Inglaterra. As chegadas de nomes como Haaland, Julian Alvarez, Akanji e Calvin Phillips contribuiu para o aumento financeiro. No entanto, as vendas de jogadores como Raheem Sterling e Gabriel Jesus, que foram para Chelsea e Arsenal respectivamente, enxugaram os valores. O City encerrou a temporada da melhor forma possível. Comandados por Pep Guardiola, os Sky Blues levantaram os troféus da Champions League, título inédito da Premier League e da Copa da Inglaterra. Houve, com a temporada avassaladora, um saldo bem positivo em termos financeiros de 80 milhões de libras, 483 milhões de reais. O Real Madrid recebeu uma péssima notícia nessa quinta-feira 16. Após dividida com Dembélé durante o treino pela seleção da França, na quarta 15, Eduardo Camavinga realizou exames médicos que constataram uma torção no joelho direito do meio-campista merengue. Segundo a imprensa europeia, o período de recuperação é de cerca de 2 meses. Dessa forma, a tendência é que o Camavinga não atue mais em 2023 e perca o restante da fase de grupos da Champions League pelo Real Madrid, além da parte do Campeonato Espanhol. Camavinga não é o último jogador do clube que se recupera de lesão. Nomes como Tchouaméni, que se lesionou no confronto contra o Barcelona, e Éder Militão, fora desde agosto, são nomes importantes no departamento médico da equipe. Por outro lado, o meia Dani Ceballos retornou aos treinos com o grupo nessa quinta 16 e deve voltar à disposição do técnico Carlo Ancelotti em breve. Treinador da França, Didier Deschamps, convocou o meia Khéphren Thuram do Nice para substituir o Camavinga nos 2 jogos a serem disputados na data FIFA. Nesse sábado 18, a equipe francesa encara Gibraltar dentro de casa pelas eliminatórias da Euro. Já na terça 21, a França viaja até a Grécia para disputar a última rodada da fase qualificatória para a competição. O Os Bleus ocupa a liderança do grupo B com 18 pontos em 6 partidas. Barcelona mira a contratação de brasileiros para o meio campo da equipe, afirma o jornal. Bruno Guimarães do Newcastle e Ederson da Atalanta são nomes citados pelo veículo espanhol. O Barça está em busca de nomes para aumentar a qualidade do seu meio campo. Bruno Guimarães é um dos nomes. Dono do meio campo do Newcastle e nome constantemente presente nas convocações da seleção brasileira, o Bruno seria um alto investimento para o clube espanhol. O ex-atlético paranaense, de 26 anos, renovou o contrato recentemente e não deve ter saída facilitada. Ex-Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, o volante Ederson seria uma opção mais barata para a equipe de chave. Além dos brasileiros que jogam na Europa, o Deco, dirigente do Barcelona, já admitiu estar observando o volante Gabriel Moscardo, de 17 anos, do Corinthians. O jovem espanhol Martín Zubimendi, do Real Sociedad, de 24 anos, também é outro nome na mira dos catalães. Segundo a imprensa espanhola, o Barça não está satisfeito com o desempenho de Oriol Romeu, que chegou nessa temporada para suprir a ausência de Sérgio Busquets. De acordo com o craque Neto, ex-jogador, porta-voz e apresentador do programa Donos da Bola, Gabigol está na mira do Corinthians para a próxima temporada em caso de venda do atacante Yuri Alberto. Eu fiquei sabendo que o Corinthians vai brigar por trazer o Gabigol no ano que vem, em caso de uma venda do Yuri Alberto. Não sei se é algo concreto, mas o Gabi ainda não renovou com o Flamengo. O Mano quer ele. Quem for vir como diretor de futebol em qualquer das 2 gestões vai tentar contratar ele, porque o Mano quer. Eles podem até falar que não, mas eu estou falando o que eles querem. Na opinião de alguns corintianos, seria um match perfeito. Gabigol e Corinthians é algo que para uns poderia muito
muito bem acontecer. Falar do que ele pode entregar dentro de campo é chover no molhado. Todo mundo que acompanhou sua trajetória no Flamengo entende o impacto dessa possível contratação. E já outras vezes o Gabigol havia falado muito do Corinthians. Em rede nacional, inclusive, durante participação no programa Altas Horas da TV Globo, no ano passado, Gabigol demonstrou o desejo de jogar no Corinthians. O atacante ouviu uma pessoa da plateia dizer que ele combinaria muito com o time alvinegro e não pensou duas vezes para soltar a seguinte frase: "É uma verdade, eu combinaria muito bem com o Corinthians." Ainda em 2022, o Gabigol participou do Podpah, podcast no YouTube, e também falou sobre o timão. "Vir em Itaquera jogar contra o Corinthians é muito fera. Campo bom, a torcida dos caras cantando e me xingando. O corintiano é fera. O Corinthians não precisa de muito. Tem que ser 1-0 no final e já tá bom. O Flamengo não. O Flamengo tem que ser 5-0 e posse de bola 95%. Senão tá tudo ruim. O Corinthians precisa de jogadores com identificação e vontade de vestir a camisa corintiana." E o Gabigol se encaixa muito nesses quesitos. Os questionamentos e incertezas são vários, até porque não sabemos se ele vai sair do Flamengo. Mas para o atual momento do Corinthians, seria uma contratação importante para iniciar uma possível reformulação. Mas e aí, você concorda ou discorda? Ex-Flamengo, o treinador Jorge Sampaoli pode assumir o comando da seleção do Peru. Após derrota do Peru para a Bolívia, Reynoso, atual treinador da equipe, tem futuro incerto na seleção. Sem vencer a 5 jogos, com 4 derrotas e um empate, o Peru pode mudar o seu comando técnico. Juan Reynoso, atual treinador da seleção peruana, está na corda bamba após derrota para a Bolívia por 2-0. Diante desse cenário, Jorge Sampaoli, técnico que comandou o Flamengo ainda nessa temporada, é um dos candidatos para o cargo. As informações são do jornal argentino Olé. O treinador argentino, que já comandou tanto a seleção do Chile quanto a Argentina, é um dos favoritos ao cargo. Outro nome estudado é o de Jorge Fossati, atual treinador da Universitária. Eu não preciso nem falar para vocês o que foi a passagem do Sampaoli no Flamengo, mas talvez para a seleção peruana e se adequando às realidades, ele pode ser um bom nome. A data FIFA segue impiedosa com os craques do futebol mundial. Após a confirmação da lesão do Vini Júnior, a Noruega divulgou a contusão de Erling Haaland, isso no tornozelo esquerdo, sofrida durante o jogo contra a Ilhas Faroé na última quinta-feira, 16. Segundo a avaliação do médico da seleção, a lesão do astro não é grave, mas ele sente dores e está com funções limitadas. Haaland foi cortado e não disputará a partida diante da Escócia em Glasgow, que ocorre nesse domingo, 19. O craque chegou a terminar o duelo com Ilhas Faroé e, além de ficar em campo, também viajou até a capital escocesa, mas a comissão técnica tomou a decisão de não relacioná-lo para o confronto, válido pela última rodada das eliminatórias da Euro. A Noruega, vale lembrar, não tem mais chances de se classificar diretamente para a fase de grupos da competição e disputará os playoffs em busca de uma vaga na Eurocopa. E se por um lado os noruegueses não têm mais chance, os albaneses estão felizes. E quem diria, um velho conhecido aqui no Brasil tá fazendo a festa. Simplesmente Silvinho, o cara que ficou conhecido por entrevistas e preleções malucas no Corinthians, até muitas vezes zombado e zoado pelos torcedores, agora tá fazendo o seu nome. A atual comandante da seleção albanesa exalta a classificação histórica para a Eurocopa após empate com a Moldávia. O técnico Silvinho, ex-Corinthians, exaltou o feito histórico da equipe. Segundo o treinador brasileiro, o mérito da conquista é de todos que trabalharam em prol do grupo albanês. É uma honra ser o treinador da seleção albanesa. Todos que nos ajudaram fizeram um trabalho fantástico, que acabou sendo coroado com a classificação para a Euro 2024. Agradeço aos atletas, comissão técnica, dirigentes, funcionários e torcedores que caminharam conosco até aqui. O empate em 1-1 com a Moldávia garantiu vaga para a Albânia, que disputará a Eurocopa pela segunda vez em sua história. Depois da partida, Silvinho cumprimentou de maneira efusiva parte dos torcedores presentes no estádio. O treinador foi elogiado pelos fãs nas redes sociais após a atitude. A Albânia disputou a Euro pela primeira vez em 2016, na edição realizada na França, que terminou com o título inédito de Portugal. Agora na Alemanha, para sua segunda participação na competição, a vaga foi conquistada com uma rodada de antecedência. A Albânia lidera o grupo E com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e uma derrota em 7 jogos. Esse é o terceiro trabalho do Silvinho, que assumiu a seleção em janeiro desse ano. Antes, além do Corinthians, passou pelo Lyon da França. Eu vou contar pra vocês que numa boa, ou o Ancelotti enrolou a CBF, ou a CBF nos enrolou, porque o Real Madrid começa a trabalhar na renovação do técnico Carlo Ancelotti e reviravolta para ele assumir a seleção não parece tão provável, diz site. Alvo da seleção brasileira, o treinador italiano deve ouvir os dirigentes do clube merengue sobre uma provável extensão de contrato por mais 2 temporadas. Alvo da seleção, Ancelotti pode estender o seu contrato com o Real por mais 2 temporadas. Segundo o site Relevo, o clube espanhol começou a trabalhar com a possibilidade de renovar o vínculo do técnico italiano. Ele tem contrato com os merengues até junho de 2024. Os dirigentes do Real Madrid colocaram a possibilidade de renovação na mesa, mas nada é certo. Ainda de acordo com o portal espanhol, o nome de Xabi Alonso, ex-jogador do clube e atual técnico do Bayer Leverkusen, também é ventilado nos bastidores. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, deixou claro o interesse em contratar Carlo Ancelotti a partir da Copa América de 2024. O objetivo principal seria ter o italiano como comandante do Brasil na disputa da Copa do Mundo de 2026. O mandatário chegou a dizer que havia um acordo entre entidade e treinador, mas Ancelotti não confirmou nunca, nada, em nenhum momento, a sua decisão sobre o futuro. Existe a possibilidade de uma apresentação de renovação por parte do Real Madrid em 2 anos de contrato. Além disso, se discute a proposta de mais um ano com cláusula de renovação para mais um ano adicional. Será que realmente enrolaram o brasileiro,
meu amigo, não tem como. Jude Bellingham em 2023. Veja a análise dos números do craque do Real Madrid no ano que credibilizaram ele a ser o Golden Boy 2023. De destaque do Borussia Dortmund, uma estrela do Real Madrid da Inglaterra, Jude Bellingham vive um ano mágico na sua curta carreira. Aos 20 anos, o mais novo dono do prêmio Golden Boy 23 se consolidou entre os melhores jogadores do mundo com boas atuações e, consequentemente, números impressionantes. No Borussia Dortmund foram 20 jogos, 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 5 gols e 3 assistências. No Real Madrid, com 14 jogos, foram 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com 13 gols e 3 assistências. Na seleção inglesa foram 5 jogos, com 4 vitórias e 1 empate, com 1 gol e 1 assistência. Contratado pelo Real Madrid por 103 milhões de euros na última janela, Bellingham veste a camisa 5 do clube merengue, mas tem responsabilidades em determinados momentos de jogos de um atacante. Com a saída do Benzema rumo ao Etihad, a equipe comandada por Carlo Ancelotti passou a jogar sem um centroavante fixo. Novo reforço do clube, o atacante de área Roselu não postula entre os titulares. Dessa forma, o técnico italiano utiliza Bellingham como um falso 9, que se aproxima muito de Vini Júnior e Rodrigo para triangulações do setor de ataque, no estilo de jogo marcado por aproximações e trocas de posição. No último terço do campo, o Real tem Bellingham como meio-campista, meia-atacante, ponta de lança e centroavante. Daí vem o segredo para o sucesso até o momento, com apenas uma derrota nos seus 14 primeiros jogos pelo clube. Mesmo sem um brilho em determinadas partidas, os merengues têm a imprevisibilidade como principal característica rumo às vitórias. Bellingham não só dialoga muito bem com os atacantes brasileiros durante a partida, mas carrega um senso de posicionamento muito importante para o sucesso na nova função. Os gols contra a Union Berlin pela estreia na Champions e o gol da virada sobre o Barcelona em La Liga exprimem o oportunismo do meia diante de situações que o Real precisa de resultado. A qualidade da finalização da média distância também é bem acima dos demais. O gol contra o Braga em Portugal mostra a facilidade do inglês em balancear força e jeito para marcar. A notória evolução do Bellingham com a chegada do Real Madrid o colocou entre os principais jogadores do mundo, embora ainda tenha ficado longe do topo na principal premiação individual do futebol, com a 18ª posição na bola de ouro. A tendência é que o inglês passe a brigar pela honraria já na próxima edição. Não dá para cravar se Jude Bellingham será o melhor jogador do mundo, mas é evidente, com a facilidade de adaptação do jovem de 20 anos, que o jogador tem todas as condições de erguer os braços no futuro próximo, literalmente, para receber o mais importante troféu coletivo e individual. Mbappé reconhece a vitória de Lionel Messi na bola de ouro, um dos maiores da história. Terceiro lugar na premiação, craque francês pela primeira vez fala sobre a derrota da França para a Argentina e revela: sabia que havia perdido a Copa e a bola de ouro no dia 18 de dezembro. Craque da França, Mbappé reconheceu a conquista do Messi. Em entrevista coletiva às vésperas do jogo contra Gibraltar pelas eliminatórias da Eurocopa 24, o astro exaltou a carreira e a temporada do argentino, que faturou o prêmio de melhor do mundo em cerimônia realizada pela France Football pela 8ª vez. Segundo o francês, Messi mereceu o troféu por conta do Mundial do Catar e também por ser um dos maiores jogadores de todos os tempos. Messi tinha que vencer, ele ganhou a Copa do Mundo, é um dos maiores da história, se não o maior pra mim. Haaland teve uma ótima temporada e eu também, mas nada perto de vencer uma Copa do Mundo. Eu sabia que havia perdido a bola de ouro naquela exata noite do dia 18 de dezembro. Messi mereceu. Caso você tenha ficado em coma e não lembre, o que eu acho impossível, a França foi derrotada pela Argentina na final da Copa. Destaques da decisão: Mbappé anotou um hat-trick ao longo dos 120 minutos de jogo, tempo normal e prorrogação, enquanto Messi marcou 2 vezes. Após o empate em 3-3, a Albiceleste venceu os europeus na disputa por pênaltis, na qual os dois craques converteram as suas cobranças. Ter Stegen sofre lesão e é cortado da seleção da Alemanha. O goleiro alemão sente problema nas costas e deixa a concentração da equipe comandada por Julian Nagelsmann para realizar exames na Catalunha. O goleiro Ter Stegen deixou a concentração do Barça e foi cortado às pressas. Ter Stegen realizará exames em Barcelona, na Espanha, para descobrir a gravidade do problema. Ele desfalca sua seleção na data FIFA inteira, na disputa de 2 amistosos contra a Turquia, neste sábado 18, e a Áustria na próxima segunda-feira 21. Aos 31 anos, o Ter Stegen é o goleiro titular do Barcelona, com 17 jogos disputados e 15 gols sofridos. O Barcelona volta a campo no dia 25 de novembro contra o Rayo Vallecano pela La Liga. A seleção brasileira tem o pior aproveitamento da sua história nas eliminatórias. O aproveitamento da equipe comandada por Fernando Diniz nas 5 primeiras rodadas supera negativamente o desempenho nas qualificatórias para a Copa de 94, 2002, 2010 e 2018. Até o momento, o Brasil disputou 5 partidas, com 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. O pior início de aproveitamento, com 46% nas primeiras 5 rodadas. O desempenho superou 4 edições de Copas, em que a seleção estava nas eliminatórias, quando a Canarinho somou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota no início da disputa por vagas no Mundial. Até as eliminatórias para a Copa de 1990, cada vitória conferia às equipes 2 pontos na tabela de classificação. Além disso, em algumas edições da disputa, o Brasil jogou menos do que 5 rodadas para garantir a sua vaga para o torneio mais importante do mundo de seleções. Vale ressaltar, inclusive, que os campeões dos mundiais, com exceção dos vencedores da Copa de 2002, garantiam vaga direta na edição seguinte por conta do título. Ocupando a 5ª colocação das eliminatórias, a seleção precisa ganhar e encarar a Argentina pela 6ª rodada das qualificatórias.